E a gente volta com o segundo bloco do CB Saúde, que hoje recebe o diretor do Hospital São Francisco, o Dr. Edivaldo Lima. Doutor Edivaldo, retomando um pouco o que a gente conversou no primeiro bloco, a gente falou muito, particularmente dos homens, essa diferença que existe entre o exame e o tratamento urológico e o exame e o tratamento proctológico. E o senhor mencionou também a questão da hemorroidas. Será que a gente pode entender a hemorroidas como o começo de tudo, um alerta? Como é que o senhor avalia isso? Certo. A doença hemorroidária, ela não causa câncer de intestino, ou do reto, ou do ânus. A doença hemorroidária é muitas das vezes, como eu falei, confundida com outras patologias, entre elas o câncer do canal anal, né? Que é outro tema a ser abordado posteriormente. Mas hemorroidas não causam câncer. Hemorroidas são varizes, são veias. Mas serve como alerta, porque as hemorroidas sangram, assim como o câncer sangra. Entendeu? Ela serve como um alerta para a população procurar o especialista, mas hemorroidas não causam câncer. Elas seriam, na verdade, um sintoma de um problema circulatório, seria isso? Vascular, sim. Pelo menos é um sinal de algo sinal. Que algo precisa não estar indo bem, né? Não tem relação. No caso do câncer coloretal, o sintoma nós já falamos no primeiro bloco, a questão das fezes, o impedimento no fluxo intestinal. Assim, isso, a gente falou que não existe também uma idade específica, né? Agora, eu imagino que o senhor deva ter conhecimento sobre como é que isso funciona em determinados perfil de paciente. Por exemplo, em idosos, é mais difícil, não é? Em adolescentes, como é que o senhor avalia isso? Certo. A gente voltando à incidência, a incidência é maior a partir dos 50 anos, tá? E quando abaixo dessa incidência, dessa faixa etária, como foi o caso do ator mencionado, geralmente é por uma mutação genética, tá? Então, comportamento mais agressivo, e no idoso, o problema é que quando acontece no idoso, numa fase, geralmente a gente encontra uma fase mais avançada quando ele não procura, ou seja, a gente não vai encontrar lesão pré-maligna. Isso não quer dizer que no idoso já tem o câncer, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer o seguinte, que mais tarde o tratamento, o diagnóstico da patologia, mais difícil o tratamento. E na sua experiência no hospital onde o senhor atende, no São Francisco do DF, qual seria, se o senhor pudesse dividir o percentual dos pacientes, como é que seria isso? O percentual é o mesmo, referido na estatística. O pessoal é muito parecido, acomete também o sexo feminino de uma forma um pouquinho a menos do que o sexo masculino. Mas, em geral, o acometimento pela patologia é muito parecido. Só tem uma diferença, a mulher procura mais ao consultório do que o homem. Na sua grande maioria, o homem é trazido, é levado pela mulher para procurar, devido ao preconceito, à falta de informação e de atitudes. Então, em geral, pode-se dizer que as mulheres, elas frequentam mais. Né? Porque, em questão, a prevenção. A prevenção, em relação a toda a patologia, a mulher, ela procura mais o serviço. O fato da população brasileira estar vivendo mais, né, a questão da longevidade, ela está aumentando, isso aumenta o risco de incidências como de câncer, desse tumor específico e de outros? Sim, sim. É relacionado a, realmente é isso, a idade avançada, né? Quanto mais velho, mais o risco de ter a patologia oncológica, isso aumenta. Mas isso não quer dizer que o indivíduo idoso, ele tenha como obrigação de ter câncer. Basta fazer a sua prevenção. E como câncer coloretal, a prevenção é mais de 90%, ele vai ficar livre dessa patologia. Esse é um ponto muito interessante que o senhor está tocando, porque a gente está falando de uma doença séria e que durante muito tempo, não tem muito tempo, as pessoas tinham muito medo até de se falar dessa doença.
Mas, com o avanço da tecnologia, pode-se dizer que o tratamento tem sido menos agressivo, que as pessoas têm muito medo também do tratamento específico, muitas vezes por desconhecimento e tudo. Como é que o senhor avalia? O senhor acha que o tratamento, hoje em dia, está menos agressivo do que antigamente? As pessoas podem se preparar para uma fase difícil, mas que tem saída, tem uma vitória, tem um caminho? Sim. No passado se tinha, como se tem hoje, um grande tabu, né, com o câncer. E em referência ao câncer coloretal, o diagnóstico, como foi falado, padrão ouro é a colonoscopia. No passado se fazia a colonoscopia sem uma sedação mais adequada, sem a presença do profissional. E era um dos fatores que traziam pânico ao paciente, então procurar o profissional para não realizar esse exame que é padrão ouro. Já hoje, com a tecnologia, com os equipamentos mais avançados, com a conscientização de uma sedação mais eficiente, o paciente tem essa opção de um conforto a mais para realizar a busca do diagnóstico da patologia. E, lógico, a tecnologia, junto com a informação, ajuda a prevenir esse grande mal. Tá? Então, é de importância muito grande. Atualmente, temos tecnologia mais avançada, o conhecimento mais avançado, a terapia mais avançada, certo? E a cirurgia, né? E em relação ao exame, para as pessoas, para quem nunca fez esse exame, para quem não tem conhecimento, ele tem anestesia, não tem? Ele é rápido? Como que é? É isso. Voltando assim, não só a colonoscopia que serve como rastreio, né? Foi falado na pesquisa de sangue oculto, na retosmodoscopia, mas o padrão ouro é a colonoscopia. A colonoscopia hoje, tá? O indivíduo só apresenta um incômodo que ainda não se descobriu ainda uma forma de fazer, que era o preparo intestinal. Porque para fazer a colonoscopia, ele precisa estar com o intestino limpo. Tá? A tecnologia ajuda. Você tem uma colonoscopia virtual, onde não há introdução do endoscópio no intestino grosso, via retal, porém, o tratamento não é feito com eficiência, não existe o tratamento, ou seja, não é terapêutico. Na colonoscopia convencional, se faz o diagnóstico e a terapia, no caso da lesão inicial, uma lesão benigna, que é o pólipo que a gente já conversou. Tá? Existe também estudo de um robô na colonoscopia, que isso brevemente, daqui a uns anos isso vai chegar, mas que o preparo intestinal tem que ser realizado tanto na colonoscopia convencional, como a colonoscopia virtual, e um possível tratamento. Existe também, né, você falando em tecnologia, a cápsula endoscópica, que ela vai fazer o diagnóstico em alguns casos, mas também não tem o tratamento. Tá. Então, no caso, pelo que o senhor está dizendo, existe um preparo, de véspera, imagino, né, que é a limpeza intestinal, e em seguida o exame. O exame em si dura 20 minutos, 30 minutos. Tá certo. Entendeu? Dependendo se vai ter uma intervenção endoscópica. Muito bem. Eu vou lhe fazer uma última pergunta, então, para a gente ter do nosso CB Saúde de hoje. O objetivo da campanha, né? Você acha que é fundamental a gente voltar aos objetivos da campanha do Setembro Verde. Eu queria que o senhor deixasse o seu recado. Qual é a mensagem mais importante que o senhor, como membro da Sociedade de Coloproctologia, gostaria de deixar aos ouvintes? Conscientização, tá? Deixar o tabu de lado, o preconceito de lado, e na vigência de sintomatologia ou na faixa etária determinada, procurar o serviço de coloproctologia, porque é uma doença, na sua grande maioria, evitável. Esse é meu recado. Muito bem. Eu agradeço aqui a presença do Dr. Edivaldo Lima. Ele é diretor do Hospital São Francisco, daqui do DF. E com isso, o CB Saúde fica por aqui. Obrigado a todos pela companhia. Até a próxima e tchau.